Boa noite. Estejamos em paz e harmonia. Deus, sua existência e suas bênçãos. É um tema muito bom para quem já de partida acredita. Extremamente complexo para quem duvida ou descrê. Mas Deus não deveria ser nunca analisado, pensado, imaginado dentro de um conflito. Porque esse tipo de conflito vai nos levar exatamente para lugar algum. Aqueles que pensam que conhecem e aceitam vão ficar nesse limite que a gente percebe é muito pequeno. E os que duvidam, desacreditam, tampouco vão ter qualquer frutificação nisto, porque também não dá para sair do lugar. A melhor coisa que a gente tem para fazer para falar sobre Deus, a primeira pelo menos, se não seja a melhor, é abrir a mente. Se a gente não abre a mente, o assunto já nasceu morto. Se a gente abre a mente, aí logo em seguida a gente é convidado para fazer uma segunda grande abertura, que é abrir o coração. Nem sempre é tão imediato, nem sempre é tão fácil, mas é sempre necessário que a gente tenha mente e coração abertos. Este assunto nos diz respeito diretamente, porque ele existindo ou não existindo, nós só existimos porque ele existiu antes. Ainda que este existir de Deus seja algo extremamente abstrato para alguns, pouco ponderável para outros, absolutamente incompreensível para a maioria. Todavia, parece que há de fato um grande sentido quando a gente chama de Deus, ainda que tenhamos que concordar que muitas vezes o Deus que a gente aprendeu, o Deus que nos apresentam, o Deus que quase sempre é aquele Senhor impiedoso que surge, na maioria das vezes em relação a esse Deus, melhor seria se não acreditássemos nele. Até porque duvido muito que ele exista dentro desse padrão. O Deus que existe, ele está num outro padrão, bem diferente, e por isso mesmo ainda inalcançável, mas que nos permite, apesar disso, perceber algumas de suas nuances. Nós poderíamos começar refletindo da seguinte maneira: será que alguns de nós poderíamos reconhecer, identificar e no final dizer, eu conheço uma pessoa? E a gente pode escolher quem quiser, desde filho a pai, amigo, a desconhecido da rua, colega de trabalho, marido, mulher. Se alguém nos der um ano para a gente dizer que conhece a pessoa, vai ser muito difícil após um ano a gente dizer que conhece. Porque depois de um ano essa pessoa vai gerar surpresas na nossa vida. Então vamos dar, em vez de vamos dar 10 anos. Será que depois de 10 anos a gente conhece uma pessoa, seja ela a mais íntima que seja, de preferência até se for irmã gêmea, por exemplo? Será que depois de 10 anos a gente conhece o nosso irmão gêmeo ou a gente um belo dia vai dizer, nossa, eu não lhe conheço? E a gente vai dizer isso até com uma certa frequência. E quantas vezes a gente elege a nossa vida futura num encontro fortuito de 3 meses, hoje em dia, que a gente nem às vezes vê a pessoa, já se casa via internet? Ah, porque eu conheço, porque eu já teclei muito. E a gente tem essa vã ilusão de que já conhece uma outra pessoa. Imagina se é difícil a gente conhecer outra pessoa, por mais íntima e próxima que ela seja, quão grande não será a complexidade de se conhecer a Deus, que por mais que se diga que Ele está perto, está dentro, Ele é em nós, é aquele ser que a gente percebe que quando Ele está bem perto, a gente não o vê. E quando Ele se distancia, a gente entende que parece que fomos nós que saímos dele. Fica muito difícil, porque aquele outro que a gente pensa que conhece, a gente tem acesso, vê, troca ideia, dorme junto ou participa junto de uma atividade, e ainda assim é difícil. A filosofia como um todo nos coloca que um dos principais, talvez o mais crucial de todos os problemas da humanidade é conheça-se a si mesmo. Esse é o crucial. Ora, se isso é verdade, então realmente estamos começando por um ponto muito complexo. Eu quero primeiro conhecer os outros, quando a grande dificuldade que eu tenho é de me conhecer a mim mesmo. E como é que eu vou conhecer Deus? Porque
Porque agora eu não estou mais falando de uma pessoa, de uma entidade, de um ser abstrato. Eu estou falando da minha pessoa por mim mesmo. Quantas vezes a gente já não disse, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu tenha sido capaz de pensar essa coisa. Não é possível que eu imaginei uma coisa desse tipo. Ou eu sabia disso e não fiz. Ou por que que eu, sabendo tudo, eu ainda optei pelo caminho errado? Não estávamos falando aqui agora mais de nenhuma abstração, agora sou eu comigo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 919, pergunta aos espíritos: o que é que a gente pode ter como elemento de nós progredirmos? E os espíritos responderam a resposta mais óbvia, pelo menos uma das mais óbvias, para quem é da área de filosofia. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo saberia, rápido, opa. Allan Kardec, então, que tinha estudos na área de filosofia, isso para ele era quase que redundante. Ele poderia até dizer, de fato, essa é a grande síntese da filosofia, a necessidade do autoconhecimento. Mas ele não era um homem quieto, ele era um homem que questionava. E questionou os espíritos. Eu até brinco que ainda bem que Allan Kardec veio no início, porque se ele viesse hoje para o meio espírita ia ser um desastre. Ele começasse a perguntar coisas, a gente não suporta muitas perguntas. Mas ele perguntou, sim, e isto a gente compreende. E ele foi bem textual. Eu já sei dessa verdade, mas eu quero saber como vivê-la. Como tornar isto possível? E os espíritos, então, deitam uma grande resposta. E, ao contrário da maioria das questões respondidas ao senhor Allan Kardec, aquela veio assinada embaixo por um grande personagem da Igreja Católica, Santo Agostinho de Hipona. É Agostinho quem dá a resposta. Fazei como eu fazia quando eu era jovem. Fazei como eu fazia a cada noite antes de dormir. Eu refletia tudo o que eu tinha feito e que precisaria ser melhorado. E me preparava por isso mesmo para me desenvolver, evitar os erros e melhorar o volume de acertos. E ele sai decantando essa resposta até que no último parágrafo ele sai do pronome na primeira pessoa do singular, o eu, e ele assume a primeira pessoa do plural, o nós. E é uma questão bem estranha no Livro dos Espíritos, porque há uma mudança súbita na forma de contextualizar o que vinha sendo explicado. E ali naquele momento ele diz que nós não tínhamos outro motivo que não fosse este para ditar o Livro dos Espíritos. Bem se vê que não foi uma questão de retórica. Seria se tivesse sido ele o autor do livro do começo ao fim, mas não era ele o autor. Então ele não estava dizendo nós, como às vezes a gente não quer falar na primeira pessoa, diz não. Quando nós viemos a Portugal da última vez, nós quem? Você e quem mais? Não, eu e eu. Então, às vezes, a gente usa o nós nessa situação. Mas não era o caso, porque não se aplicava. Então, naquele momento, muito provavelmente, Agostinho estava ali revestido de uma informação coletiva. E os espíritos diziam que não havia um outro motivo para o Livro dos Espíritos que não fosse o exercício do autoconhecimento. Ora, quando a gente pensa o Livro dos Espíritos dentro dessa ótica, lógico que eu não vou nem ser tão fechado e imaginar que ele só tenha este único objetivo, mas tomando isto por base, nós teríamos que obrigatoriamente pensar, afinal de contas, o que eu sou? Quem sou eu? Isso é uma questão tão difícil que todo mundo, quando nos pergunta quem é você, a gente diz o nome. E a pessoa diz, não, eu não quero saber seu nome, eu quero saber quem é você. Não, eu sou filho de... Não, também não estou perguntando de quem você é filho, eu quero saber quem é você. Bom, eu sou formado em... Também não estou perguntando a sua profissão, nem no que você se formou. Eu quero saber quem é você. E a gente vai chamar o outro de chato e vai embora, porque a gente não sabe responder essa pergunta. E não sabe porque é uma questão crucial para a nossa vida. E nesse total desconhecimento de nós mesmos, nós nos arvoramos no direito de dizer eu não acredito em Deus. Ou eu acredito em Deus e ele é definido assim.
E a gente fica confuso porque é difícil, você nem sabe quem você é, como é que você vai entender agora de Deus? Então Deus já é uma abstração para aqueles que não creem, ou uma transcendência para aqueles que pensam sobre ele. Ele está além do nosso limite natural. Não que seja um limite que a gente não possa e até não deva ir investigando, mas que ele passa de um determinado padrão. Passa. Mas aí a gente entra em algumas situações que podem fazer alguns links. Vamos entrar no viés mais natural para todos nós, o viés da religião. Quando é perguntado a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, e já se sabia, isso é muito conhecido, porque ao tempo de Jesus a lei mosaica já era extremamente difundida, não só numa cultura específica, mas na cultura praticamente universal. O primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, e aí Jesus vai e responde o óbvio, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aqui tendes um outro que é semelhante a este, que, por sinal, não consta da lista dos 10. Característica de uma pessoa sábia, que sabendo que você não vai perceber aquilo que está sendo dito, então eu vou colocar um aditivo para que você perceba onde eu quero chegar. Ame ao próximo. Isto seria suficiente, desde que nós soubéssemos quem era o próximo. Como ele percebe que o nosso entendimento de amor ao outro ainda também fica muito defasado, ele faz o terceiro complemento, que é semelhante a você amar a si mesmo. Voltamos para o mesmo ponto crucial. Tudo passa por mim. Porque a pergunta não foi uma pergunta comum. Qual é o maior mandamento? Se sabia que tinham vários. Qual é o maior? O maior mandamento que existe no nosso nível é nos amarmos a nós mesmos. Não, mas não é amar ao próximo? Sim, mas em que referência? No amor que você tem a você. Porque se você não sabe se amar, como é que você vai amar outro? Como é que você vai amar outrem? Como é que você vai amar a Deus? Porque eu não conheço o outro. Parece que a gente mais ou menos percebeu isso logo de início. A gente percebe que também não nos conhecemos. E então conhecemos a Deus. E eu amo a Deus sobre todas as coisas. Isto é mais uma retórica. Isto é mais uma força de expressão. Porque se eu não me conheço, e me conhecer não é saber... Eu sei quem eu sou. Normalmente a gente diz isso quando a gente quer enaltecer os nossos defeitos. Aí a gente sabe quem a gente é. Não fale comigo assim porque eu me conheço. Eu não vou para aquela reunião porque eu sei o que é que eu posso fazer. Ou seja, eu me conheço nos limites que eu não tenho nenhum domínio sobre eu mesmo. Mas os limites que eu me domino, este eu desconheço. Porque quantas vezes a gente é corajoso para tudo e basta aparecer uma barata. E vai embora a nossa coragem. Quantas vezes a gente afronta, enfrenta, se contrapõe a verdadeiros monstros na nossa vida, mas não resistimos a um desafio de alguém que tem uma inteligência acima da nossa. Venha para cá que eu lhe mato. Eu deixo você me matar desde que você me responda. Mas eu não vou lhe responder. Lógico, eu não quero entrar na sua batalha. Eu quero na minha, porque esse ponto fraco meu eu conheço. Mas eu não me conheço no meu ponto forte. Porque matar alguém nunca foi ponto forte de ninguém. Matar é ponto fraco. Ponto forte é você ser insultado e ainda assim você dizer, eu sou maior do que um insulto. Você me xinga. É o seu limite. O meu é considerar que você é tão fraco que você parou nos xingamentos. E eu vou continuar a minha vida apesar deles. Aí eu começo a me conhecer. Ah, não, mas isso é teorias de religiões que querem nos moldar, querem nos encaixar. Não. Quer fazer abstração à religião? Não siga nenhuma delas. Conheça-se e domine-se. E você será o homem mais religioso do mundo, ainda que nunca frequente nenhum templo de nenhum tipo de entidade religiosa.
Então parece que os espíritos andaram no caminho certo. E andaram no caminho tão certo que pegaram uma pessoa extremamente inteligente para fazer perguntas. No Brasil havia um programa de televisão, de entrevistas, comandado por um artista que teve aqui em Portugal várias vezes, chamado Jô Soares. E o programa de Jô Soares tinha o que de interessante? Que teve um dia que teve A, teve B. Sim, mas teve um dia que tinha 3 entrevistados que ninguém conhecia, totalmente desconhecido. Dava vontade de você chegar, bom, desliga o televisor, porque hoje não tem ninguém interessante. Mas você começava a assistir, e ele começava a perguntar. E das perguntas e das tiradas começava a surgir algo novo, algo interessante, algo rico, por conta das perguntas. Não é um Jô Soares, óbvio, era Allan Kardec. E ele começa perguntando o que é Deus, e aí desconcerta a todos nós. A resposta é terrível para a gente, infelizmente é, porque é uma resposta extremamente fácil da gente decorar. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quase toda pessoa que entrou no meio espírita decora isso e responde aqui na ponta da língua. E basta você fazer a mínima pontuação em português. Esta resposta ela está dividida em 2 orações. E os comentários sobre esta resposta, 99% dão conta da segunda oração. E a primeira a gente esquece. E qual é a primeira oração? Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Por que a gente apaga? A gente tem medo da inteligência. Por que a gente troca Deus é a inteligência suprema por Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é o Criador? A gente junta tudo e nada disso faz parte da primeira parte da oração. Por que será? Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a inteligência? Porque através da inteligência a gente chega muito mais rápido no eu e não no vós. E nós temos medo do eu. Porque o eu, vamos agora aqui falar espiriticamente, o eu é espírito. Espírito é essência. E Allan Kardec tem o cuidado de perguntar: de onde vem o saber do espírito? De uma fonte que eu já avisei, chamada inteligência. Então quer dizer que Deus é a inteligência suprema. E nós somos inteligências, bem menores, mas somos inteligência. Se a gente quer ser imediatista, estamos no mesmo viés, que bom. Mas se nós queremos depurar isto, vamos perceber agora a nossa dificuldade. Então eu tenho que desenvolver essa inteligência. Mas inteligência é intelectualidade, é saber, é conhecer, é estudar. Talvez não necessariamente por este caminho. Este é um bom caminho. Mas quantas pessoas desenvolvem inteligência exatamente porque não sentaram em nenhum banco de escola? Tiveram que ser mais inteligentes ainda, porque os outros foram para a escola, já pegaram alguma coisa feita. Alguns têm que se desenvolver. A inteligência. A inteligência é o nosso grande dom, é o nosso grande sentido de busca. Na hora que eu penso Deus como inteligência, é mais fácil eu equacionar algumas coisas que aparentemente são injustas e deslocadas do que eu entender que é amor, a não ser que a gente desça a Deus do seu trono e tragamos ele para o amor pequenininho que a gente usa. O amor da mãe que nunca se lembra que o outro que bateu no seu filho também tem uma mãe. Nunca se lembra. O amor que faz com que um pai agrida qualquer um outro, se esquecendo que qualquer um outro também tem um pai e também tem uma mãe. Então, que amor é este? É o amor que fomenta as guerras. E que a gente, por falta de força interior, terminamos admitindo a necessidade da guerra para a gente ter paz. Por quê? Porque parece que a gente não sabe viver com a paz. Então, a gente tem que perdê-la para recuperá-la. A gente tem que sofrer o desamor e todas as suas consequências para um dia descobrir o amor. E isso é terrível.
Nos Estados Unidos fizeram uma entrevista com várias pessoas, e entrevistas que eles chamaram de humanos. A primeira de todas foi com um homem negro, e é colocado para ele falar como ele se sentia, e ele conta a sua história. Se eu estou preso, em prisão perpétua, porque matei muitas pessoas. E matei porque esta era a forma que eu entendia do amor. Porque quando eu era muito pequeno, o meu pai batia sistematicamente na minha mãe. E quando a gente ia reagir, ele batia na gente. Na gente, os filhos. E depois que passava a fase de violência, eu só bati em você porque eu te amo, para que você não erre mais. E eu aprendi, desde menino, que amor era a prática da violência. Você era violento porque você amava. E eu aprendi que quando eu dissesse para alguém eu te amo, eu teria que agredi-la. E foi assim que eu criei. Foi assim que eu me criei, pensando que o amor era uma forma de ser violento. Só que os outros achavam que a minha violência era ódio. E eu matava friamente. Eu não tinha nenhum remorso de nada. E preso, já condenado, já sem direito a nenhuma liberdade. Um dia entrou uma voluntária para visitar a prisão, e eu não sei o que aquela mulher tinha, que ela me fisgou. E eu me apaixonei por aquela mulher. E comecei a ficar com raiva de mim, porque eu sentia uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu tinha vontade agora de ter coisas que eu nunca tinha imaginado que um ser humano poderia sentir. E ela se apaixona por mim e ela me disse, eu te amo. E eu chorei. Chorei na prisão. Por que não me ensinaram antes que amar era isto e não aquilo? Quando eu digo que eu matei tantos por amor, ninguém vai me compreender. Ninguém vai me compreender que eu fui formado num amor doentio. E era esse o retrato, era esta imagem que eu tinha do amor. É o mesmo amor que a gente recebe de Deus. Cada erro que você cometer, Ele está olhando. Porque uma folha que cai da árvore, Ele sabe, imagina o que você está fazendo de ruim. Mas quem contou essa história esqueceu de contar outra. Tudo que você faz de bom, de belo, de maravilhoso, Ele registra com muito mais ênfase. Mas a gente cresceu tendo que temer a Deus. Tendo que nos afastar desse déspota, desse pai desgraçado que me ensinava que amar era ter medo dele. E a gente não percebe que, de repente, as nossas referências estão trocadas. E por isso fica difícil entender a Deus. Mas quando a gente começa a pensar em Deus numericamente, tudo já muda. Acredito que algumas pessoas aqui, ou talvez várias, saibam o que é um parsec. Um parsec é uma medida que atualmente a gente considera um parsec. Uau, que me fugiu aqui meu esquema, mas vamos lá. Um parsec, só para dar um número mais certo, ele vale a uma medida que é 3,26156 anos-luz. Ou seja, quando astronomicamente se fala que a Terra, do lugar que ela está, ao extremo do universo em que a Terra se encontra, não é na galáxia, nem é no universo que é chamado universo visível, o universo que é percebido. Esse universo, a Terra daqui até lá, ela conta 14 bilhões de parsecs, que significa numericamente em 46 bilhões de anos-luz. É muita coisa. É uma distância monstruosa que a gente não consegue conceber. Tanto que a gente fica arrumando ajustes, anos-luz. Mas vai dar muito, em vez de dizer 46, vamos reduzir para 14, mas 14 o quê? Aí já tem um outro número. E daqui a pouco, quando a gente começar a descobrir as outras amplitudes do universo, o parsec também já vai ser muito pequeno, vai ser muito grande. Vamos precisar de uma outra unidade
que reduza tudo isto. E nós vivemos nesse universo que nós pensamos que até já conhecemos alguma coisa dele. É de uma imprecisão admirável. A medida hoje cosmológica do universo, ela varia de 3 a 7 bilhões ou a 7 trilhões de galáxias. Nossa, se eu disser assim, lá em casa eu vou para o mercado, vamos comprar arroz, tem arroz no estoque? Tem de 3 a 7 quilos. A gente diz, mas peraí, então tem 3 ou tem 7? A gente acha que é uma diferença absurda. No nosso universo, nós temos 28 bilhões de parsecs. Considerando que a Terra estivesse nesse mediano, nós temos aqui 92 bilhões de anos-luz de um extremo a outro do universo. Se faz um pressuposto de que isso seja de alguma forma esférico, mas uma esfera tendendo a ser quase que uma esfera muito pouco ovalada, portanto se termina dizendo que esse universo é esférico. E que nesse universozinho a gente tem de 30 a 70 trilhões, bilhões de trilhões de estrelas. Estrelas. No nosso sistema nós temos uma estrelinha pequena chamada Sol e tem muitas estrelas maiores do que isso. E neste universo que é concebido pela humanidade, tem de 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas. É muita coisa para nada ter feito isso. É impossível a gente imaginar que o nada, o acaso, ou sei lá o quê, fez isso porque não tinha o que fazer. Vamos lá, não tinha o que fazer e pronto, eu vou fazer agora aqui matéria para encher esse universo aqui. Sim, mas que universo? Se a gente for pensar mais profundamente, em princípio parece que nem o universo existia. Então ele criou um eixo-tempo, criou o eixo-espaço e outros eixos que a gente não percebe porque nós estamos limitados a uma tridimensionalidade em que a física diz que é possível ter N dimensionalidades. Se a gente for pensar assim, nossa, então nós estamos mais do que perdidos nisso tudo. E aí nessa infinita pequenez psicológica, filosófica e técnica, nós somos uma autoridade tão grande que dizemos, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Ou seja, você não está dizendo nada com coisa nenhuma. Como um médico, amigo nosso, na época eu era um jovem mesmo, ali de 15, 16 anos, ele já frequentava a minha casa como meu amigo. E que com a minha mãe a gente teve alguns problemas, porque ele era tão meu amigo que eu chamava ele pelo nome. E todo mundo tinha que chamá-lo de doutor. Como é que você vai chamar um boyzinho, chamar um médico pelo nome? Se ele nem parente seu. Mas nós éramos muito amigos, então eu fiz um trato com ele. Quando eu estiver na frente do meu pai e minha mãe, eu vou lhe chamar de doutor fulano. Quando tivermos só nós dois, você é fulano, tá bom, fulano? Ele disse, tá bom, Jacó. Então nós éramos tão amigos desse jeito. E ele um dia vai no Evangelho no Lar, na nossa casa, e o assunto era Deus. E aí, no meio da conversa, eu propus para ele, eu disse, eu fico imaginando como é que pode uma pessoa não acreditar em Deus, como é que ela vive? E ele, para mim, na maior tranquilidade, disse, não tem nenhum problema, Jacó. Eu disse, como não tem nenhum problema? Não tem nenhum problema. Quer dizer que alguém não acreditar em Deus, para você não tem problema nenhum. Digo, nossa, pois eu vejo tanto problema. Ele disse, não, Jacó, é porque você não está vendo o verdadeiro problema. E qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é se Deus não acreditar nele. Aí é problema. Porque se Deus não acreditar nele, ele nem ao menos nasce. Ele nem ao menos é. Esse é o problema. Quando ele disse aquilo, o universo se abriu para mim completamente. Parece que surgiu Deus, que eu pensava que Deus era uma coisa, e de repente ele deixou de ser uma coisa, passou a ser algo muitas vezes maior. Então já não era mais importante, eu já perdi o medo ali de Deus. Então, quer dizer, e esse diálogo eu tive depois com outro amigo, também bem mais experiente, quando ele me disse um dia, estávamos a conversar e eu falei, nossa, a pessoa deu uma mancada tão grande, como é, coitado, isso deve ter se comprometido para o resto da vida. E ele, na maior tranquilidade, disse, talvez não. Eu disse, como talvez não? Você não viu o que foi que ele fez? Sim. E se ele fez isso, já viu que isso tudo está lá registrado. Olha só o erro dele. Ele disse, sim, você sabe o que foi que ele já fez de bom?
Ah, mas não importa? Como é que é? Não importa o que ele fez de bom? E isso daqui é mais importante do que tudo que ele fez de bom? Quem é que está analisando isso? É você ou é alguém mais perfeito do que você? Porque alguém mais perfeito do que você vai valorizar o que é bom. E sabe por que eu digo isso? Porque quando você vai na escola e que você faz uma prova, o professor lhe dá a boa nota pelas coisas que você acertou e não pelas que você errou. As que errou foi você que perdeu. As que deram valor à sua vida, às suas notas, à sua posição, são os seus acertos. Por que você está querendo que agora Deus esteja preocupado com o que você fez de errado? Você fez de errado, o problema é teu, corrige, não é dele. Porque ele te colocou aqui e te deu todas as condições para você fazer o melhor. Conheça-se e faça. O universo é essa vastidão toda. Que coisa monstruosamente grande. Mas quando a gente pega esses microscópicos eletrônicos e entramos agora no micromundo, a gente toma um outro choque. Porque o universo micro é tão grande como o universo macro. Então quer dizer que o grande universo que a gente já não sabe mais dimensionar está dentro de cada célula do seu corpo. Tão grande quanto. Mas como é que pode isso? Como é que posso eu agora entender que aquilo que é incomensurável lá fora é incomensurável cá dentro? E eu estou a falar de matéria. E o meu psiquismo? Qual é o tamanho do meu psiquismo? Qual é o tamanho da minha mente? Como é que uma criança começa do nada e você vai acompanhar ali ano após ano e você vai se admirar, e a gente se admira de coisas bobas. Meu Deus, ela disse mamãe. Sim, mas o que é que tem de mais? Todo mundo diz mamãe. Diz, não, mas foi ela. Ela disse mamãe. E se ela dá um riso? E a mãe disse, ela sorriu. Aí chega alguém mais técnico e diz, não, isso é uma reação fisiológica. É porque você não é a mãe. Porque olha que riso lindo. Aí a mãe fica tão boba quanto e faz... Aí a criança ri de novo. Ela diz, olha como ela ri. Aí ela faz de novo. Aí a criança não ri mais. Afinal de contas, era um riso ou era uma reação fisiológica? Pouco importa, para aquela mãe, era um riso que ela não quis dar para você porque você é chato. O universo da mãe foi para aquele tamanhinho. E aquela criança que conseguiu dizer mamã e nem estava dizendo mamã, porque a primeira palavra que um filho diz não é a primeira palavra que o pai ouve. Um belo dia ela começa a fazer conexões, frases, palavras, letras, e a gente sabe que isso é natural. Todo mundo sabe, menos os pais. Para os pais isso não é natural. Essa menina é um gênio. Nossa, é... Ah, meu Deus do céu, ainda bem que agora tem novas teorias, porque, meu Deus, olha, você acredita que essa criança já faz o quê? O que todas as crianças fazem. Mas é diferente, é porque você não está aqui todo dia. Pois é. A gente desce, mergulha, parece para a gente precisar aprender. A minha filha menor vai fazer 4 anos agora este mês. A semana passada ela disse uma coisa tão boba que eu achei a coisa mais sofisticada em termos de raciocínio para uma criança naquela idade. Eu gosto de tudo de morango, menos de morango. E eu disse, meu Deus, como é que ela conseguiu formular essa frase? Sem perceber a complexidade, porque se eu disser que foi uma criança, talvez a gente entenda mais ou menos rápido, mas se você coloca essa frase e põe ao lado anônimo, e o que quer dizer isso? Eu gosto de tudo de morango, menos de morango. Menos de morango como? Então, se eu gosto de tudo de morango, menos de morango, então eu não gosto de nada que tem morango, é isso? Não. É que eu gosto de tudo de morango, ou seja, que leva morango. Mas o morango em si eu não gosto. Qual é das duas frases? E a gente fica, meu Deus, a minha filha. Ela disse, sim, o que foi que houve? Nada. Ela simplesmente encontrou uma fórmula de expressar bem o que ela queria, o outro que entenda.
Quando ela disse isso, eu e a mãe olhamos um para o outro, ficamos admirados. E ela sem entender, vocês estão admirados do quê? De que vocês estão admirados? Vocês sabem que eu não gosto de morango, então eu dizer isso, não é isso que eu estou a dizer? Porque nós não percebemos a dimensão nem mesmo do desenvolvimento de uma criança, nem nossa. Por exemplo, nós espíritas somos convidados a ler o livro dos espíritos. A gente lê, meio aborrecido, ou então quando está querendo dormir, está sem sono. Aí a gente pega as perguntas, ai, eu já estou na 538, ainda falta mais 500. Aí pronto, aí a gente lê, quando termina de ler o livro, graças a Deus eu terminei. Aí a gente vai para um centro espírita e a pessoa vai e fala de uma pergunta e diz, não, mas isso não está lá, porque eu li o livro. Aí você vai conferir, quando você confere, meu Deus, e essa outra? Nossa, parece que eu não li isso, e realmente não leu. E se leu, estava fora de foco. 2 anos depois, você está num outro lugar e voltam a falar daquelas mesmas questões e você diz, mas espera aí, eu acho que eu já li, mas eu não me lembro bem, eu acho que é diferente. Aí você vai ler de novo e diz, meu Jesus Cristo. E a cada vez que a gente vai ler, aquilo vai mudando, vai se ampliando. E o meu conhecimento de Deus? E as bênçãos que podem vir dele? Como é que eu vou tratar com isso? Fica um pouco distante, fica um pouco difícil, porque a gente sai desse padrão. A gente parece que não quer pensar em nada dessas coisas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele já começa estabelecendo uma série de informações a respeito de Deus e de inteligência. E aí, para não ficar dúvidas, ele ainda fala de fluido vital e princípio vital. A gente lê aquilo, respira fundo e diz, mas calma, para que serve isto? E um belo dia a gente quer entender como é que acontece o reino animal, o reino vegetal, o reino nominal, essa possibilidade. Mas peraí, teve um espírito que chegou e disse que me viu e... Não, mas não pode. Como é que um espírito veio de lá para cá? Não, mas eu sou espírita. Bom, se eu sou espírita, então eu devo aceitar que o espírito venha. Sim, mas quando eu estiver em casa sozinho, pelo amor de Deus, você não venha. Eu acredito, mas não acredito tanto, portanto, fique lá. Né? Mas é o espírito da sua mãe. Sim, eu amo a minha mãe, mas deixa ela lá debaixo do caixão. Mas é possível? Que amor doido é esse que você tem pela sua mãe? Não, porque eu estava dormindo, quando eu me acordei, eu olhei, ela estava olhando assim para mim, meu filho. Ai, Jesus, eu não quero um negócio desse. Mas você é espírita, sou, mas... Sim, e quando você desencarnar, como é que você vai dizer do lado de lá? Bom, eu morri, mas peraí, eu morri. Sim, você morreu. Mas como é que eu morri se eu estou vivo? Pois é, você morreu, está vivo, mas cadê o seu corpo? Ai, meu corpo, e onde é que está meu corpo? Pois é, você já não tem mais corpo. Mas você não era espírita? Eu acho que eu era. Então você acha que era, não tinha certeza. Mas agora você acha que você é? Eu sou, é o jeito, agora eu tenho que ser. Tá bom. E já que você é e está vivo, que tal você ir visitar seu irmão? Sai, é mesmo, eu vou visitar meu irmão. Chego lá e meu irmão me vê. Ai, meu Deus do céu, faz uma missa para ele ir embora. Mas não pode fazer isso comigo, eu sou teu irmão. Que irmão, coisa nenhuma, isso é coisa do demônio, faz isso daqui. Né? Esses conflitos não mostram o nosso conflito nem com a religião, nem com o mundo espiritual, nem com Deus. Mostra o conflito de que nós não nos conhecemos e, pior ainda, não nos aceitamos. Então, quer dizer que eu li, entendi, eu penso que eu li, penso que entendi, eu acho que eu concordo, mas na hora que chega na prática, não, vamos deixar isso para a próxima aula. Não é mais ou menos assim? Só que chega a hora da prova, e na hora que chega a prova, ela chega. Então, Allan Kardec coloca lá no início do Livro dos Espíritos tudo isso, inclusive estuda até os atributos de Deus e fecha com a ideia do panteísmo. E ele evidencia as razões pela qual a ideia do panteísmo não deveriam existir, que é um retrato ainda da nossa pequenez. A gente acha que Deus está literalmente dentro de cada um de nós. E no dia que todos desaparecermos, aí junta tudo, aí voltou a formar Deus. Então nós seríamos micro pedacinhos deles. E não é bem assim. Allan Kardec leva para o viés da inteligência. E nesse viés de inteligência, ele deixa parcialmente de falar em Deus de forma direta. E para quem já leu o Livro dos Espíritos com cuidado, entende
que ele vem envolvendo a gente nesse viés da inteligência, até que a gente descobre que é um ser inteligente. Quando a gente descobre que é um ser inteligente, a gente, mas eu já sabia que eu era inteligente. Sim, você já sabia, mas você não percebia isso. É diferente. E na hora que você se percebe um ser inteligente, a partir daí você começa a perceber a inteligência divina. Porque é complicado demais a gente entender algo que está muito acima do nosso nível. Então, Allan Kardec, eu acho que talvez bem intuído, ele vai por esse caminho, pergunta se o espírito é um ser inteligente, de onde vem essa inteligência, como é que essa inteligência coabita com o instinto, como é que ela pode um dia se unir ao fator moral, como é que o intelectual dá substância para o moral, mas as religiões, inclusive, alguma coisa que a gente faz dentro do espiritismo, a gente tende sempre a inverter. A gente quer que a gente seja bem desenvolvido moral para depois desenvolver o intelectual. E a doutrina dos espíritos nos sugere exatamente o contrário. A parte moral virá no dia em que você tiver toda a percepção da diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Isso é um desenvolvimento intelectual. Dessa maneira, você vai descobrir que você tem que entrar no outro viés. E aí você já não sai mais dele. Porque hoje a gente aprende que a gente tem que ser bonzinho. Por quê? Porque tem que ser bonzinho. Hoje a gente tem que deixar de fazer isso e aquilo. Por quê? Para não ir para o umbral. Hoje, por quê? As desculpas são todas paralelas. Nenhuma vai no foco. Por que é que nós temos que ser bons? Porque é bom e faz bem. Como assim? Se você é bom, isso vai fazer um bem enorme para você. Você tem dúvidas? É simples. Procure uma pessoa verdadeiramente necessitada, de qualquer tipo de necessidade, e atenda a sua necessidade. E depois veja que emoção você sente. Ah, mas realmente é diferente. Sim, por que a gente não faz isso mais cotidianamente? Ou, qual é o tipo de tempo que a gente dá para quem nos deu todo o tempo? Quem foi que nos deu todo o tempo? Deus. Se a gente toma a leitura bíblica, Deus nos deu 7 dias por semana e pediu 1. E a gente dá 1 dia da semana para Ele? Será que a gente dá 1 dia para Deus por semana? A pergunta, inclusive, tem uma que antecede a isso. O que é se dar a Deus? Como é que a gente pode se entregar a Ele? Como é que eu posso dizer a Ele que eu concordo que Ele me deu 6 dias? Como é que eu vou medir meu tempo para Deus? Ir assistir uma palestra? Ir a uma missa? Ir a um culto? Ir a uma sinagoga? Ir a um templo budista? Fazer tudo aquilo que me pede, meditações e tal? Isso é dar a Deus? Jesus fez essa proposta. E eu acho que é uma das propostas menos entendíveis até hoje. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a gente fizer uma contabilidade, no mínimo, superficial, vamos perceber que a gente tem dado a César um bocado, tem tirado um monte dele também, e a parte de Deus continua ali sem ninguém colocar uma moedinha no cofre. A gente tem dado muito pouco a Deus. Ah, mas hoje, uma hora dessa, sexta-feira, eu poderia muito bem estar a beber 2 garrafas de vinho. Ou seja, você estava dando indevidamente para César muito mais do que o que César precisa. E para Deus, não, eu deixei disso e vim assistir uma palestra. Aí você acha que isso é dar a Deus. Então quer dizer que dar a Deus é você ir para uma missa. É você vir assistir um... Não, você veio porque você está precisando fazer um tratamento e lá no centro tem um passe bom para o seu tratamento. Você acha que isso é você dar a Deus. Você foi lá buscar mais um pouco. E você está dando a Ele. Não é realmente, eu acho que desse jeito eu não estou a dar nada. Muito bem, então pensa aí, o que é que você está dando a Ele? Não, todo dia de manhã, quando eu me levanto, eu faço uma oração. Ah, que bom, pelo menos diariamente você faz uma oração. A propósito, como é mesmo a sua oração, Senhor, me ajuda para que meu dia seja bom. Então, peraí, eu quero saber o que é que você dá para Ele. Você está a pedir. Como é que é a sua relação com Ele? É pedir. E se a gente vai ser honesto com isso, a gente vai dizer, meu Deus, então realmente eu estou numa falta enorme. Ah, tá bom. E o que é que eu vou fazer a partir de agora? Bom, eu pelo menos agora eu vou cumprimentar todas as pessoas.
Muito bem, isso vai ser bom, por quê? Porque você cumprimentar as pessoas é uma resposta do que você faz por se amar. Eu gostaria que todas as pessoas me cumprimentassem. Porque se as pessoas me cumprimentam, é porque o mundo é melhor. Uau, que legal! Então eu vou cumprimentar as pessoas, porque as pessoas vão se sentir bem. E como eu amo a Deus através do próximo, que é o amor que eu tenho a mim mesmo, será que o fato de eu ser uma pessoa simpática com o outro, será que isso é mais forte do que eu simplesmente assistir um culto? Com todo respeito, pode ser que sim. Porque você agora está racionalizando a sua atitude para um bem universal. Como diz uma música brasileira, a paz do mundo começa em mim. Se a paz do mundo começa em mim e eu começo a alimentar a paz interior, eu comecei a entrar em relação com Deus. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor me ajude, Senhor, porque hoje eu vou chegar ali, vou me encontrar com aquele infeliz, o Senhor me segure, porque senão, se eu puder, eu mato. Quer dizer que você acha que você está fazendo um favor a Deus pedir um negócio desse. Não seria melhor você dizer, Senhor, muito obrigado, porque até hoje eu me contive, e contando contigo eu continuarei me contendo. Te peço, Senhor, que se eu tiver de fazer algum mal, me ajude para que alguma coisa me interrompa a minha atitude. E eu te prometo que farei todo o bem possível para que isso seja contornado. A propósito, eu quero te pedir sobretudo, Senhor, que esta pessoa seja iluminada agora. Que esta pessoa seja abençoada mais do que eu. Que ela receba os favores de todos, ainda que ela não goste de mim. Que ela se sinta confortável. E que se eu, por algum motivo, puder ajudá-la, dai-me, Senhor, forças para isso. Comecei a bater na porta do homem. É totalmente diferente. Mas o que é estar em relação com Deus? Como é que nós vamos devolver a Deus tudo isso? Usando a inteligência. Tudo isso é atitude de inteligência, inteligência da alma, e da alma sincera. Porque nós sabemos que agindo desse jeito, a gente modifica o mundo. Este assunto, vá a Deus, é tão vasto que ele não para nunca. Vamos chegar na última parte do tema, as bênçãos divinas. No livro dos Espíritos, na questão 87, os Espíritos deram uma resposta para Allan Kardec, que é uma resposta um pouquinho mais longa, eu pensei o miolo da resposta. Eles disseram assim, os espíritos, e quando eles dizem os espíritos, eles não estão dizendo os espíritos desencarnados. Não, os espíritos, do lado de lá e do lado de cá, são uma das potências da natureza e são os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então eu vou deixar o mundo espiritual para lá e vou pensar em mim. Eu sou espírito, eu sou uma potência da natureza e Deus precisa atender alguma pessoa. Por que não eu? É a pergunta. Por que não eu? Enquanto espírito, eu sou uma potência da natureza. Mas quem é espírito? Todos. Os que creem e os que descreem, todos somos espíritos. Mas por que eu tenho que esperar um espírito do lado de lá? Se eu já estava do lado de lá e vim para o lado de cá para poder fazer alguma coisa do lado de cá. Eu sou uma dessas potências. Deus espera de mim o meio de fazer. A bênção que vai chegar a você pode vir através de Deus por alguém que é semelhante enquanto encarnado. Por alguém que é semelhante enquanto desencarnado. Qual é o problema? Somos espíritos do mesmo jeito. Eu posso te atender. E aí se cunha uma expressão super comum. Em nome de Deus. Porque os pais de hoje já não têm mais tanto esse hábito, mas os pais da minha época no Brasil, todos, quando um filho ia sair, ele tinha que pedir a bênção. A bênção, pai. Deus te abençoe. Deus te cubra de bênçãos. Deus ilumina o teu caminho. Quando os pais eram muito materialistas, Deus te cubra de fortuna e dinheiro.
mas sempre pedindo uma aprovação de Deus. Nós hoje estamos tão longe de Deus que são poucas as pessoas que se abençoam. Já não temos mais esse hábito, é meio cafona. Eu tenho um dos meus filhos, eu tenho vários, um dia ele começou a ter vergonha de pedir a bênção. E ele caiu na ingenuidade de, na frente dos amigos dele, ele fez assim, isso aí. Como? Aí ele que todo enroscado, os amigos ali, todos pararam, os amigos param nessa hora. Né? Como? Isso aí. Não percebi. O que foi mesmo que você disse? Diga aí bem alto para eu ouvir. Aí ele já viu que não adiantava mais enrolar. Né? A bênção, Pai. Eu digo, está faltando alguma coisa. Eu já pedi, Pai. Não, vamos começar de novo. Processa outra vez. E os amigos todos parados. Parou. É aquela câmera onde dá uma estacionada, fica todo mundo aqui estático. E agora? Aí ele foi, adiantou a mão. A bênção, Pai. Deus te abençoe, meu filho. Ele ficou pálido, branco, roxo, azul, esverdeado, né? Ficou multicolorido. E eu fui embora. Fomos embora, né? Que eu tinha ido buscá-lo. No meio do caminho, eu disse, meu filho, alguma coisa diferente? Eu disse, não, pai. Ele todo... Mas eu acho que tem alguma coisa estranha. Aconteceu alguma coisa na escola, algum professor, algum colega? Nada. Eu digo, mas eu acho que sim, porque você mudou tanto de lá. Mas mudei como, pai? Você não me pediu a bênção? Eu pedi, pai. Não, você não pediu. Você estava com algum problema, que você não queria que ninguém percebesse que seu pai lhe abençoa. E que seu pai lhe abençoa em nome de Deus. Como é que você está abrindo mão disso? Então aconteceu alguma coisa muito grave, ou alguma coisa muito maior. Não, pai. É porque lá na escola, ninguém, pai, não sei se o senhor entende, eu digo, não, diga. Não é que ninguém... Ninguém pede a benção. Eu digo, quer dizer que o pai de todo mundo lá se chama ninguém. Aí, não tem problema. Mas como é o nome do seu pai mesmo? Ô pai, o senhor também? Não, não, por favor. Porque se eu for ninguém, aí você já não precisa mais me pedir. Mas diga aí o meu nome. Pai, o senhor sabe? Não, eu quero que você me diga qual é o meu nome. É Jacó. Diga, tá bom. Então, a Jacó, você vai pedir a bênção. Na escola, fora da escola, em qualquer lugar. Porque eu tenho o maior prazer em poder dizer a você, Deus te abençoe, meu filho. No outro dia, deixei-o na escola. Fui buscá-lo. Quando eu fui chegando, ele já vinha assim, pai! Quando entramos no carro, eu disse, meu filho, o que foi que houve? Não, pai, o senhor não reclamou. Eu disse, não, a gente conversou. Tá certo que eu conversei pesado, mas a gente conversou. Mas o que foi que houve? Eu disse, não, pai, deixa eu lhe dizer. Pai, meus amigos todos ficaram com inveja de mim. Eu fiz o maior sucesso porque pedi a bênção ao Senhor. Eu digo, nossa, mas por que a gente tem que perder essas coisas? Aí nós, às vezes, como pais, a gente simplesmente diz, é isso mesmo, é que esse mundo moderno. Não, é um mundo que a gente se acomodou. E na hora que a gente se acomoda, nós perdemos essas bênçãos divinas. Porque elas vêm de muitas formas. Fechando o assunto. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias, e como meu pai ficou zangado, o senhor não imagina. Ele disse algumas coisas sobre você, que as pessoas, eu acho, não deveriam dizer. Mas, por favor, Deus, não o machuque. Eu sou o seu amigo, mas eu não vou dizer meu nome. Uma criança dos Estados Unidos, atendendo a uma redação para dizer como se comunicava com Deus. Uma outra disse, Deus querido, eu não consigo entender uma coisa sua. Eu aprendi na missa que o Senhor ama a
todo mundo. Lá em casa nós só somos 4 e eu não consigo. Que diálogo interessante. A gente já não tem mais essa honestidade, nem conversando com Deus. O outro diz assim: Deus, domingo, quando o senhor for lá na igreja, olhe que aquele menino que está de meias verdes sou eu. É ingênuo, mas a gente já não faz mais isso com Deus. A gente já não marca encontro com Deus. A gente já não acredita que Ele possa olhar para as minhas meias, olhar para mim, olhar para a minha família. E a gente ainda continua com aquele medo terrível de que Deus, de repente, venha se vingar, porque o meu pai não foi tão feliz. Deus, na aula de ciências hoje, disseram que foi Thomas Edison que inventou a luz. Aqui para nós, eu acho que ele copiou a sua ideia. Já um outro diz assim: Deus dá o alimento a todos os pássaros, mas não põe o alimento no ninho. É o que acontece conosco. Por isso é que às vezes a gente fica sem perceber, acha que foi abandonado. Não, ele deixou ali, vai lá buscar. Está ali. Tem, você só morre de fome se você quiser, porque tem seu alimento. E por fim, uma frase de um cantor brasileiro, que durante muito tempo foi considerado um cantor maldito, era um cantor que vivia metido com drogas. Ele dizia mil coisas, mas apesar disso, como cantor, como compositor, ele tinha umas belas obras. E ele um dia num programa, ele disse algo precioso. Se eu existo, como é que Deus não existe? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.